Amém? Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em João, né, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Evangelho de João 13, 12. Amém? Antes da gente começar a leitura, pode ir procurando, mas antes da gente começar a leitura, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento, todo mundo fechando os olhos, amém? Todo mundo com o olho fechado? Queria que nos próximos 30 segundos, vocês pensassem, 30 segundos apenas, o que é felicidade? Menos que 30, né? Deu para pensar? Ok, amém. Geralmente, quando a gente... Não deu? Eu dou mais 10. Brincadeira. Geralmente, quando a gente pensa em felicidade, a primeira coisa que vem nas nossas mentes, né, na nossa cabeça, são as coisas terrenas, né? Aquilo que nos deixa feliz, que nos completa, são sonhos realizados. Eu acredito que a maioria de vocês, quando pensou em felicidade, o que veio à mente foi um vestibular que você passou, uma faculdade que você conseguiu entrar, um curso que você conseguiu completar, o casamento dos sonhos que você conseguiu realizar, o carro que você conseguiu trocar, né? A moto do ano que você quis comprar, que você pediu para Deus te abençoar. Às vezes até uma viagem para a Europa, né, pastor? Se tiver isso, não tiver. Mas quando a gente pensa em felicidade, é essas coisas que vêm nas nossas cabeças, né, na nossa mente. Entretanto, nós precisamos entender que essas alegrias, elas são momentâneas. Elas são expressões de momentos, de bênçãos que o Senhor coloca nas nossas vidas, mas que são momentâneas. São provisão, é graça do Senhor, mas elas são momentâneas. Geralmente são prazeres inconstantes. Muitas vezes, custa mais caro do que a gente consegue pagar. Às vezes, é um fardo até maior do que a gente consegue carregar. Quando a gente pensa nesse tipo de felicidade, a gente entra num loop de comparações que não tem fim. Você sempre vai correr atrás de um sonho. Você alcançou esse sonho, você vai correr atrás do segundo sonho. E essa é a vida de realizações de sonhos quando a gente coloca a nossa felicidade nessas coisas. Entretanto, como nós somos cristãos, nós cremos em Cristo, a nossa felicidade, a gente vai ver na ministração de hoje, ela não deve estar nessas coisas. Ela deve estar no próprio Cristo, no próprio Senhor e Mestre que morreu, que veio em forma de homem, morreu em nosso favor, sofreu em nosso favor, e Ele é suficiente para todas as coisas. A partir do momento que nós entendemos que a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa plenitude está nele, nós conseguimos viver uma vida de alegria. Amém? Queria deixar um testemunho com vocês rapidamente. Hoje a introdução ela vai ser grande mesmo. De uma coisa que aconteceu comigo alguns meses atrás. Alguns meses atrás, eu estava vindo para a igreja. Não me perguntem para o quê. Tem muitas vindas, né? Quem não sabe, eu moro em Betim, então são 15, 16 km daqui para lá. Mas eu estava vindo para a igreja e aconteceu uma situação bem complicada e chata, inclusive. Eu estava virando uns 4 quarteirões, sei lá, 1,5 km da minha casa. Virando uma rua principal lá, o carro simplesmente apagou. Palinha apagou. Falei assim, agora como é que eu chego na igreja? A primeira reação, quando ele apagou, claro, foi encostar. Era um dia de semana, então... tranquilo, o movimento, graças a Deus estava um movimento tranquilo. Eu encostei o carro e comecei a olhar o que poderia ser, né? Mesmo não sendo mecânico, a gente tem mais ou menos uma noção, né, Thales? Aquele dia você consertou seu carro lá, mais ou menos uma noção a gente tem, ou a gente tenta. Então a gente começa, você trocou o pneu, lá no retiro de carnaval você trocou. Então a gente começa a mexer e tentar olhar, e eu vi que eu não ia conseguir. O carro simplesmente apagou e nada funcionava. E a primeira reação minha, após isso, né, de tentar olhar, foi chamar um amigo meu, um amigo do bairro, que ele é mecânico, mora na minha rua, cresceu comigo, é amigo, mas é mecânico, né, gente? Então, o tempo de dedicação de trabalho dele é trabalho.
Chamei ele. E na época ele estava vivendo um processo de casamento. E quem passou pelo processo do casamento aqui ou está passando, sabe que o processo de casamento é um processo onde você tem pouco tempo. O seu tempo que sobra, você fica dedicando às outras coisas, tipo uma renda extra, alguma coisa assim. E nessa época ele fazia uma renda extra. Ele era Uber. Então ele trabalhava de mecânico durante o dia e Uber de noite, né? De tarde para noite. E aí eu vi a primeira mão do Senhor na situação. Primeiro tempo de graça do Senhor nessa condição. Foi que quando eu liguei, ele falou, não, mano, eu vou ir agora. Você tá com problema? Eu vou ir. Graças a Deus, né, não sei se era graças a Deus, mas ele estava próximo lá, e eu acredito que é a provisão do Senhor. Ele estava próximo, ele saiu da casa dele, dirigiu até onde eu estava e começou propriamente a mexer no carro. Tentar encontrar o problema, tentar encontrar a solução, e mesmo sendo mecânico, ele não encontrou. A gente sabia que poderia ser alguma coisa na parte elétrica do carro? Sabia, mas tem 1 milhão de coisas na parte elétrica do carro. E aí, depois de uns minutos mexendo, graças a Deus eu tinha saído com antecedência, né? Então, enfim, depois de uns minutos mexendo, ele conseguiu ver que era um fusível. Um fusível da parte central, né? Da centralina do carro lá, da central do carro. Um fusível grande, que geralmente não são esses fusíveis normais ali da frente do carro, né? Farol, essas coisas. Um fusível grande que praticamente direciona toda a eletricidade do carro, né? E aí, entra a segunda mão do Senhor nessa situação. Ele falou, olha, mano, tem uma solução aqui. Ou você pede o reboque, o seguro, ou eu posso fazer uma gambiarrinha aqui com arame. Eu faço um aramezinho no fusível, o fusível funciona, mas tem risco de dar outro curto-circuito. Já tinha queimado meu farolete, já tinha dado problema. Mas enfim, se você quiser, a gente pode fazer isso. Eu falei, não, peraí. Aí eu orei ao Senhor, e olha só para você ver. A gente estava numa região ali de Betim, onde tem muitas empresas de autopeças, peças usadas. Não é desmanche, porque Betim não tem desmanche. Betim não tem desmanche. Peças usadas. Para de risa. Peças usadas. E aí, tinha 2 carros completamente depenados. Sem peça nenhuma. Sem banco, sem roda. Claro, sem pneu, né? Se não tem roda, não tem pneu. Sem rádio, sem tudo que vocês imaginaram. O carro não tinha, o carro só tinha lataria. Eram 2 carros. E aí eu fui nesses carros, mesmo assim. E por incrível que pareça, a segunda mão de provisão do Senhor é que tinha uma centralzinha com só o fusível dentro dessa central. Eu falei, Deus está cuidando. Essa foi a segunda mão de graça do Senhor. E a terceira mão de graça, a terceira mão, né, que tudo é a graça de Deus, a provisão de Deus, foi quando eu virei pro Jonas, esse amigo meu chama Jonas, e falei assim, Jonas, e aí, mano, o que eu te devo? O que eu tenho que pagar? Ele virou e falou o seguinte, mano, eu não te devo nada, você não me deve nada, você não precisa me pagar nada. Você é uma bênção na minha vida, então você não precisa me pagar nada. Naquele dia eu consegui ver o Senhor no ordinário, no extraordinário, a mão do Senhor transformando, usando uma pessoa que nem é cristão para me abençoar. Jesus usa pessoas que muitas das vezes você não conhece ou que você conhece, mas que não creem ou não frequentam a igreja para ser canal de bênção nas nossas vidas. Só que a minha reação foi assim, mano, o que eu te devo? E muitas das vezes é isso que nós fazemos quando nós falamos em voluntariado, em servir o corpo de Deus, em servir o reino de Deus. Quando nós falamos em serviço, a primeira coisa que vem nas nossas mentes é, vai gastar mais tempo do que eu consigo, vai ser um fardo maior do que eu consigo carregar, vai ser um problema. Eu não consigo cuidar nem de mim, como é que eu vou cuidar e discipular pessoas? E tem umas pessoas que dão trabalho, mas Deus nos dá graça. Mas essa é a reação que nós temos, e isso é automático. Só que nós veremos na mensagem de hoje, que o Senhor nos colocou nessa terra, para em primeiro lugar em relacionamento com Ele, e também servir o seu corpo, servir as pessoas e amar as pessoas. Amém? Vamos lá para a palavra? João 13, do 12 ao 17, NAA, Diogão.
Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? O que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O mais interessante dessa palavra é que a gente está tratando a palavra do lava-pés, né? A maioria de vocês devem já ter ouvido, lido, enfim. Quem não leu, Jesus estava num contexto onde os discípulos eles estavam num conflito. Quem é o maior? Quem entre nós é o maior? A mesa ali, né? Já preparada, mas eles estavam em um momento de conflito. E Jesus já havia falado com eles: olha, maior no reino de Deus calma aí, que é de outra forma. Ele usa uma aplicação prática, né? Hoje a gente fala aplicação prática, para demonstrar aos discípulos que no reino de Deus, muitas das vezes, a gente acha que grandeza tem uma direção, a gente alcança a grandeza no reino de Deus de uma forma, e na verdade não é assim. O mais interessante ainda é que mesmo depois de Cristo ter quebrado os vários paradigmas culturais da época, os discípulos ainda se assustaram, a ponto de Pedro falar: lavar os meus pés? Como assim? Não, você não vai lavar meus pés não. Para o Senhor, para o Rei, para Jesus, ele falou isso. Mas a gente conhece a personalidade e o amor que Pedro tinha, né? Cristo fala: olha, eu preciso lavar os seus pés para que você tenha comunhão comigo, parte comigo. E aí, ele tema mais uma vez: então me lave o meu corpo inteiro. Ele fala: Pedro, não precisa. Eu já te expliquei o que era necessário. Naquele momento, Cristo não estava se importando com o que o personagem Pedro pensava. O que o discípulo Pedro pensava. Ele estava dando uma instrução, uma direção. Ele falou: Pedro, você não entendeu. Eu estou te instruindo a amar as pessoas, a servir as pessoas. A gente vai ler lá, né, através do mandamento que Jesus explica. Olha, todos os mandamentos, né, se resumem em 2. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39. Dessa forma, a gente consegue entender que o amor no reino de Deus, que amar a Deus, está diretamente ligado a servir as pessoas. Esses versículos, Cristo trouxe uma aplicação do que é servir e do que é amar, e do que amar resulta. O que amar resulta, que é o serviço. Amar as pessoas resulta em servir as pessoas. E aí a gente entra no primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, que é: servir nos revela Cristo e o seu reino espiritual. Os versículos 12 e 13 vão falar o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Esse ato aqui que Jesus está trazendo para a gente, é basicamente, ele está se colocando em uma condição de servo, mas ao término desse processo, de lavar os pés dos discípulos, ele volta e coloca as vestimentas. Isso tem que comunicar alguma coisa com a gente. Ele está se colocando novamente em uma posição de mestre e senhor. Ele fala: olha, vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Então isso demonstra para a gente que ele estava voltando a uma realidade de reinado. Aqui é como se fosse, eu não sei quantos de vocês já escutaram aquela história do rei bondoso. O rei bondoso que estava reinando, mas estava escutando muita reclamação das pessoas do seu reino, sobre maus tratos, agressividade dos
militares, cobranças de altos impostos, altos juros, altas taxas. É como esse rei que se coloca, sai dessa condição de rei por um momento e pensa, olha, eu vou começar a trabalhar com a galera dos militares ali, junto com o Gustavinho. Gustavinho não veio hoje, mas ama a vida dele. Junto com os militares e vou entender como que tá. E aí ele passa a caminhar junto com essas pessoas, junto com esses servos, né? Os servos de um alto escalão, para entender o que estava acontecendo. E aí ele transmite ali, consegue entender, consegue perceber que está tendo uma briga, um conflito, para ver quem é maior, para ver quem está tentando pegar uma posição do outro. E aí, em um determinado momento, ele sai dessa posição, volta à posição de rei e fala assim, então vamos lá, agora nós vamos organizar aqui as coisas. Eu sou o rei, e se eu entendo o meu reinado e as pessoas, e eu amo as pessoas, eu sou um rei bom. Então, propriamente, eu vou fazer algumas mudanças, algumas direções. Talvez eu não tire as pessoas, mas eu vou dar uma direção para essas pessoas. Fulano de tal, você está fazendo errado. Então, é isso que praticamente Cristo fez. Ele se colocou numa condição de servo. Quantos conseguiram entender? Amém? Cristo se colocou em uma condição de servo para mostrar a eles, olha, eu estou servindo vocês, mas transmitindo uma mensagem. Estou ensinando a vocês que maior no reino de Deus é aquele que serve. Maior no reino de Deus é aquele que se coloca disponível a amar as pessoas. A verdade que servir nos revela o caráter de Cristo e quem Ele é nas nossas vidas. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, vai falar o seguinte, não vai falar o seguinte, né? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não considerou ser igual a Deus, mas pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nessa frase, eu destaquei inclusive aqui no meu texto, duas palavras que o apóstolo Paulo traz, e que talvez a gente não pare para pensar, mas nesse versículo, o apóstolo Paulo está mostrando duas formas de sofrer, extremamente complicadas para quem é um rei. Ele fala, olha, ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. O servo era comparado a um escravo naquela época. E a segunda forma é quando ele fala sobre ele morreu uma morte, e morte de cruz. Servir como servo era talvez o pior dos cargos que tinha. Talvez não, era o pior dos cargos, das atividades que tinha naquela época. E morrer a morte de cruz era a morte mais humilhante que alguém poderia passar. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus se sacrificou em nosso favor. Então, quando a gente percebe e entende isso, a gente nota que servir é de fato uma das maiores expressões do amor de Cristo em nós. Pois não tem como nós falarmos que nós amamos se nós não servirmos as pessoas. O ato de servir, ele traz muitas responsabilidades. Porque quando nós entendemos quem Cristo é, servir aos nossos se torna algo mais leve, mais prazeroso, não é um fardo, como eu falei no início. Servir em todos os lugares, servir como voluntário na igreja, mas servir nas 7 esferas da sociedade, servir aonde nós estamos inseridos. Quando vocês me viram subir aqui para falar sobre servir, o Daniel é o líder, né, do voluntariado, das mídias, então ele vai vir aqui pregar sobre isso também. Não estou descartando não, você quer servir? Procura a gente. Mas aqui a gente está falando sobre servir amando pessoas, servir onde quer que você esteja inserido. Amar pessoas. Talvez a pessoa mais difícil de você amar é o seu chefe. Quantos aqui trabalham? Boa parte, né? Quantos aqui? Não vou perguntar isso não, porque... Mas amar o nosso chefe é muito difícil, gente. É muito difícil e nós precisamos amá-lo. Às vezes ele vai pedir mais do que a gente consegue entregar, mas a gente tem que continuar amando.
Amém? E aí a gente entra no ponto 2 da mensagem de hoje, que é Jesus Cristo, o modelo perfeito. Versículo 14 vai falar o seguinte para a gente: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus Cristo foi o modelo perfeito foi o modelo que nós temos na Bíblia, na palavra do Senhor. E ele não foi simplesmente o modelo, ele foi o modelo perfeito. O Cordeiro Santo, imaculado, irrepreensível, sem manchas nenhuma, que sofreu em nosso favor. E ele nos ensinou que servir, e aí eu coloquei aqui, servir é mais importante que muitas coisas que nós achamos que nós devemos cumprir. Às vezes nós achamos que devemos cumprir uma série de regras, e de fato, nós fomos chamados para ser obedientes, mas Deus nos chama para viver uma vida de relacionamento e uma vida de amor às pessoas, acima de qualquer coisa. Uma vida de devoção e santidade vai ser consequência daquilo que nós vivemos em Cristo. Algumas coisas são difíceis de vencer? São difíceis. E aqui quem está falando com vocês é uma pessoa que em determinadas áreas tem dificuldade. Que a palavra do Senhor fala comigo toda vez que eu leio ela. Que qualquer pastor que subir nesse púlpito e falar que não tem dificuldade, está mentindo. Em alguma área a gente tem. Então, servir se torna um exemplo do próprio Cristo, da expressão de Cristo em nós. Amar as pessoas é talvez mais importante do que aquela série de regras que você tenta cumprir e obedecer, e muitas das vezes você não consegue. Amar é igual a servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar o estilo de vida deixado por Cristo e servir o próximo. Amém? Glória a Deus. E aí, se Cristo é o nosso modelo perfeito, a gente entra no item 3, que é o maior no reino de Deus. O ponto 3 vai falar sobre o versículo 16, que diz o seguinte. Diogo é bom, né? Não é bom não, é Cristo em você, vai lá. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Amém? Vamos ler juntos? Volta lá. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Às vezes a gente vai ler essa passagem aqui e ela dá um nó na nossa cabeça, porque antes, em algumas partes, Jesus vai falar sobre ser o maior no reino de Deus, né? O maior é aquele que serve. E aqui ele está falando, em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então ele está falando, o servo também não é maior do que o seu senhor. Então, mas aqui é uma instrução, mais uma instrução, a respeito do que ele estava falando. Olha, eu sou o Senhor e Mestre, não é não, Lucão? Maravilha ter você aqui, mano. Isso é uma bênção. Eu sou Senhor e Mestre, mas mesmo sendo Senhor e Mestre, nesse momento eu estou dando uma instrução, não estou falando que o maior é aquele que serve, que vocês são maiores que eu. Eu estou falando que vocês precisam fazer igual a mim. O versículo anterior, ele mostra que ele é um modelo. E aí, nessa palavra a gente vai ter o termo escravo, né? Como eu falei, servo, como eu falei antes, o termo servo, ele se remete à escravidão, né? Ao escravo. O servo daquela época era de fato o escravo. O significado da palavra escravo em muitas situações nos é retratado como objeto, propriedade, né? Condições de um escravo. Em contrapartida, naquela época, eu não sei quantos de vocês sabem a respeito, se souber, a gente vai falar de novo. Naquela época, os escravos e servos, e a gente vai ver isso lá em Êxodo,
eles tinham a opção de um determinado momento saírem daquela situação, serem libertos daquela situação de escravidão. E aqui a gente está falando ainda da antiga aliança. Só que com o passar dos anos, o termo escravidão, ele começou a ficar, do escravo ou do servo, começou a ser deturbado, inclusive com as próprias situações. Porque aí o povo do Egito começou a passar pela escravidão do faraó, propriamente a escravidão imposta pelo governo romano. Então o termo escravidão aqui já começa a tomar uma conotação realmente de obrigação, de uma pessoa que não tinha, era como se fosse tratado como um objeto, uma propriedade para o seu senhor. Cristo quis trazer esse entendimento, que ele não era maior e ele se colocou nessa condição de escravo, de servo, para justamente trazer aos seus discípulos que servir é ser separado por amor a Jesus. Acima de função. Vamos lá, de novo? Servir é ser separado por amor a Jesus. Acima de função, acima de lugar, acima de posição. Aonde quer que você esteja. Servir é você ser separado. É você ser separado para Cristo. É você entregar a sua vida a Cristo. Independente se você é líder, independente se você não é líder. É você se entregar em favor do Evangelho de Cristo Jesus. Outra passagem, que vai nos relatar é justamente o que eu disse anteriormente, em Mateus 20, do 24 ao 27, vai falar o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, vocês sabem, então Jesus chamando para os juntos de si, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. No inicinho do versículo, a palavra vai falar que o servo não é maior que o seu senhor. Mas a palavra do Senhor nos revela que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Foi isso que Jesus quis nos ensinar em Mateus 20, do 24 ao 27. No reino de Deus, conotação de grandeza, de liderança, de posição, de status, é momentâneo. Você está. Você não é. Você está nessa condição. Se Deus quiser preparar outra pessoa para esse lugar, Ele vai preparar. Não, Luan? Estou preparando o Luan, mas não, enfim. Te amo, mano. Então, no reino de Deus, maior é aquele que serve. Amém? E o item 4, a gente vai falar sobre o último versículo dessa passagem, que fala o seguinte: a alegria exultante quando servimos. Vamos lá de novo? O item 4, a alegria exultante quando servimos. Versículo 17 vai falar o seguinte: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu gosto muito da NAA, porque meu pastor gosta também, e ele influencia a gente bastante, né, Iago? Mas, até porque ela dá uma conotação de mais realidade próxima ao original. Mas eu gosto muito da NVT porque o nosso bispo gosta. Brincadeira, eu gosto muito da NVT porque ela traz uma versão mais simplificada. E aí, na NVT, essa palavra vai falar o seguinte, vocês que estão com a NVT aí, né? Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Essa bem-aventurança, o significado dela no original é felizes, contentes, completos, vivendo uma vida plena no Senhor, alegres, satisfeitos, felizes. Nas últimas semanas a gente vem passando por mensagens que falam a respeito de generosidade, de humildade, de gratidão.
Essas 3 atitudes, elas nos mostram, elas nos revelam o caráter de Cristo, elas nos ensinam a servir com amor e com excelência naquilo que a gente está fazendo, e nós conseguimos, o resultado desse serviço, a palavra vai falar aqui, no versículo 17, o resultado de servir ao reino de Deus é viver uma vida plena, é viver uma vida feliz, contente, completa, realizada. Aí a verdade é que não existe nada mais triste, mais, vamos falar assim, que traga maior prejuízo ao evangelho, quando uma pessoa serve com o coração fechado, quando ela expressa ingratidão naquilo que ela está fazendo, seja no voluntariado da igreja, seja no serviço da igreja, ou seja propriamente na sua casa, no seu GECEL, na sua liderança, na sua escola, na sua faculdade, no GECEL que acontece na escola. Cadê a Manu? Embora? Enfim, se a gente foi chamado para servir, seja no ministério ou na nossa vida pessoal, né, Ismar? Ismar é uma bênção. Se a gente foi chamado para servir o reino de Deus, onde quer que nós estejamos, nós temos que servir com amor, com excelência, servindo, amando a Deus e servindo as pessoas, que é o resultado de amar as pessoas. Primeiro nós amamos a Deus. Amém, Thales? O primeiro nós amamos a Deus. O fruto desse amor a Deus é servir as pessoas. E o fruto de servir as pessoas é nós vivemos uma vida completamente realizada no Senhor. Vocês lembram que lá no início eu perguntei sobre o que é felicidade? A aplicação de felicidade está aqui no versículo 17. Felicidade é alegria com o cuidado do Senhor através das pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Quando Ele utiliza de pessoas para nos abençoar, para cuidar da gente, para a gente se sentir cuidado, amado. Isso é viver uma vida feliz. Dinheiro não traz felicidade. Realiza sonhos. Vamos ser sinceros, realiza uns sonhozinhos bons, tipo viajar para a Europa. Mas não traz felicidade. Casamento sem Cristo Jesus não traz felicidade. Trocar de carro não traz felicidade se não for para servir o reino. E eu estou precisando trocar de carro já, mas Deus é bom. E aí a gente está chegando no finalzinho. Deu tempo, eu achei que não ia dar tempo, porque eu falo muito. Mas todas as coisas que nós recebemos do Senhor, todas as bênçãos. Deixa eu tomar água, né? Coloquem-se de pé. Coloquem-se de pé. Todas as coisas que nós recebemos do Senhor, todas as bênçãos, todas as alegrias, todas as dádivas, todas as promessas que o Senhor nos entrega, elas não têm sentido se não for para servir o reino de Deus. Quantas pessoas queriam servir o reino de Deus e não conseguem, porque às vezes tem uma deficiência auditiva. Nossa igreja está, amando essas pessoas. Mas quantas pessoas queriam estar no nosso lugar para demonstrar amor ao Rei que criou todas as coisas, que estava desde o início, e não conseguem se colocar na nossa condição, na nossa posição? Quando a gente serve a alguém que pode nos entregar alguma coisa, nos devolver, é muito simples. Quando a gente serve a alguém que nos dê uma condição boa, é muito simples. Agora, o difícil é quando a gente serve o mais frágil, o mais pobre, o mais fraco, o mais oprimido.
Nós somos chamados para viver uma vida de grandeza no reino de Deus. O reino de Deus, ele transmite grandeza. Mas no reino de Deus, grandeza não é aquilo que nós pensamos, o que nós achamos. Grandeza no reino de Deus tem a ver com ser completamente satisfeito no propósito que Deus te colocou na sua vida. E aí o pastor falou na última semana, quem estava aqui, que a única coisa que nós precisamos ter medo é de não cumprir o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. De não cumprir aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos vocacionou. Esse tem que ser o nosso medo. O nosso medo não tem que estar em coisas terrenas. Essas coisas não têm que nos paralisar. Essas coisas têm que ser impulsionadores para que a gente viva uma vida e uma realidade em Cristo Jesus que transforme a vida das pessoas. Fechem os olhos, curvem a cabeça aí onde vocês estão. E eu vou fazer a pergunta novamente. Para vocês, o que é felicidade? Permaneça com os olhos fechados, por favor. Pensa 30 segundos, depois de nós passarmos por essa palavra, para vocês, o que é manifestação de felicidade exultante, alegria exultante? O que é felicidade? Continue com os olhos fechados. A maior expressão do amor que eu e você conhecemos foi o próprio Cristo se entregando na cruz do Calvário em nosso favor, sofrendo uma morte de cruz, servindo até a morte, e essa é a maior expressão que nós podemos ter de revelação de Cristo, de quem Cristo é. Ele nos serviu até a morte, e morte de cruz. Se isso não for suficiente para que nós vivamos uma vida de devoção a Ele, que nós entreguemos a nossa vida ao reino dEle, nada mais será. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque hoje o Senhor demonstrou que para que nós vivamos uma vida de amor, para que nós expressemos o Seu caráter, nós precisamos amar as pessoas. Para que nós tenhamos uma vida plena e satisfeita, alegre em tudo que o Senhor nos oferece, nós precisamos servir pessoas. Nós de fato só amaremos a Ti quando nós entendermos que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o mandamento que o Senhor nos deixa é de amar as pessoas. Jesus, muito obrigado por essa palavra, pela vida dos meus amigos. Cresça em nós um coração de servo, de voluntariado, de serviço, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus.